Hoje vamos dar sequência ao curso sobre biomateriais. Mas antes, eu gostaria de relembrar alguns conceitos que já foram apresentados, mas que são importantes. A primeira coisa, por que estudar, ou pelo menos tentar responder uma série de questões? Por que estudar biomateriais? A primeira coisa que é importante a gente enfatizar é o envelhecimento da população, o aumento da expectativa e qualidade de vida, traumas de acidentes de trânsito e violência e utilização de biomateriais por jovens. Essa questão eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais pela seguinte razão: não se tinha preocupação de desenvolver biomateriais para jovens. O assunto de hoje que nós vamos abordar é implantes dentários. Esses, no começo, foram desenvolvidos principalmente para uma população idosa. Não foi inicialmente desenvolvido no Brasil, foi desenvolvido na Suécia, portanto na Europa, e com o passar do tempo, esse tipo de tratamento foi sendo adequado para o público jovem. Então nós vamos ver as implicações que tem nesse tipo de tratamento. Muitas vezes nós ficamos exatamente com a seguinte questão: quando temos um problema de saúde, o que fazer? Qual o medicamento ou procedimento que a gente deve seguir? Essa pergunta muitas vezes não é fácil de responder, principalmente pelo seguinte: inicialmente não se sabe exatamente qual tipo de tratamento que deve ter, às vezes não se tem certeza nem do tipo de enfermidade que se tenha. Uma vez determinado isso, às vezes é até um longo caminho até se chegar nesse momento, e a resposta a essa pergunta seja em colocar um biomaterial, então aí começa a questão talvez mais importante. Hoje vamos abordar a questão do biomaterial, de um biomaterial, e esse biomaterial é implantes dentários. A primeira coisa que a gente poderia responder é o seguinte: do que é constituído esse tipo de implante que vai ser colocado na boca do paciente? Os implantes, eles são feitos predominantemente de metais. Tentou-se empregar vários metais, mas hoje praticamente a grande maioria de implantes empregados no mundo é feito do metal titânio. E a gente vai ver por que é importante empregar-se titânio como implante dentário. Mas no desenvolvimento disso, tentou-se utilizar-se outros materiais. Um deles era a alumina, que é uma cerâmica. Um outro biomaterial que tentou, melhor dizendo, um outro material que tentou utilizar-se foi a zircônia. No entanto, esses materiais, para alguma aplicação muito específica, pode até funcionar, mas para a grande maioria do tratamento, esses materiais têm problemas. Agora, para empregar-se um determinado material, no caso eu vou seguir daqui para diante pensando no titânio para implantes dentários. Esse biomaterial ele tem que satisfazer uma série de exigências do organismo. O material tem que ser biocompatível. E o que significa isso? Desenvolver respostas teciduais adequadas no sistema hospedeiro. O sistema hospedeiro aí é o paciente. Esse conceito evolui e os biomateriais não necessitam mais ser inertes ou inócuos
para que as respostas induzidas ao organismo hospedeiro sejam controláveis pelo sistema ou pelo todo. Existia uma ideia no início do desenvolvimento de biomateriais que um material era possível ser inerte ou inócuo. Isso foi um conceito errôneo, mas que com o tempo foi sendo modificado, e essa modificação ela ocorreu com o entendimento e a evolução da biocompatibilidade. Então, a biocompatibilidade, eu vou falar hoje não tanto com tanto detalhe, mas no futuro, numa outra aula, será abordado com bastante detalhe o que significa a biocompatibilidade. De qualquer maneira, hoje eu colocaria o seguinte: a evolução da biocompatibilidade. O material inicialmente achava-se que deveria ser inerte, depois passa por uma outra fase, o material deve ser bioativo. Numa outra fase, o material deve ser biotolerável, e numa outra fase, o material pode ser bioreabsorvível. Esses conceitos, a gente tem que levar em consideração que o material está sendo colocado em contato com um organismo vivo e que as reações que esse material vai ter com esse organismo é que define como que será, se será tolerado ou não. Então nós temos que levar em consideração o seguinte: todas as interações e ou reações com o organismo vivo ocorrerão na superfície dos biomateriais. Portanto, nós damos atenção ao material de uma maneira geral, e eu vou lembrar que o material que respeita uns tantos preceitos, principalmente de toxicidade e de biocompatibilidade, ele tem que ter propriedades mecânicas adequadas, porque ele vai estar sujeito a uma série de esforços. Mas mais do que isso, a gente tem que ter a superfície adequada para a interação com o organismo vivo. Sobre isso também falaremos um pouco mais. E gostaria de lembrar ainda o seguinte, que por mais que façamos, o biomaterial é sempre um corpo estranho. Bom, então, em linhas gerais, o que é que rege a biocompatibilidade? Tem uma norma internacional, norma ISO 10993, que é um guia para seleção e testes de biomateriais. E eu selecionei dessa norma, volto a dizer, como haverá uma aula dedicada a abordar toda a concepção da biocompatibilidade, eu selecionei alguns aspectos que para a aula de hoje é importante, que é o seguinte: propriedades desejáveis do biomaterial. Lembrando uma vez mais que biomaterial é um material que vai ficar em contato com o organismo vivo por algum tempo ou permanentemente. Então, as propriedades desejáveis são não introduzir a formação de trombos com resultado do contato entre o sangue e o biomaterial. Segundo, não induzir resposta imunológica adversa, em seguida veremos o que é isso. Não ser tóxico, não ser carcinogênico, não perturbar o fluxo sanguíneo, não reduzir a resposta inflamatória aguda ou crônica que impeça a diferenciação própria dos tecidos adjacentes. Ainda com relação a essa norma de avaliação biológica de dispositivos médicos, a norma ISO divide os biomateriais em 3 grandes categorias: dispositivos de superfícies, dispositivos de comunicação superficial e dispositivos implantáveis, que é o que será abordado hoje com um pouco mais de detalhe do que em outras aulas. Bom, esse curso de biomateriais, ele vai seguir hoje uma outra maneira de apresentar.
Está sendo convidado para participar do programa hoje o cirurgião dentista Fernando Guastaldi, que é especialista, mestre e doutor em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Foi formado na Unesp de Araçatuba. Foi visiting scholar da New York University e pós-doutoramento, doutoramento e pós-doutoramento, melhor dizendo, doutoramento na Unesp de Araçatuba e pós-doutoramento na Unesp de Araraquara. Ele é especialista na área, então, daqui para diante, à medida do possível, convidarei pessoas que têm especialidades em cada área que vai sendo abordado a aplicação do biomateriais. Hoje falaremos sobre implantes dentários e ele tem a formação, ele é especialista nessa área. Portanto, gostaria de passar a palavra para Dr. Fernando Guastaldi. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade concedida em poder participar desse curso sobre biomateriais e poder falar um pouco mais sobre uma especialidade que revolucionou a odontologia, os tratamentos reabilitadores na odontologia contemporânea. Os implantes dentários, eles já existem há um bom tempo. Isso data de mais de 50, 60, 70 anos. Há uma evolução constante, eles surgiram com implantes agulhados, implantes laminados, implantes transmucosos, submandibulares. E o nosso tema hoje será abordado os implantes dentários ditos osseointegráveis, que são aqueles para reabilitar os pacientes em casos unitários, parciais ou totais, que nós vamos discorrer ao longo dessa aula ministrada. Bom, eu gostaria então que fosse, em primeiro lugar, que nós abordássemos a seguinte questão, porque esse é um programa que ele tem grande penetração na comunidade, então eu gostaria que fosse dado uma ideia para as pessoas sobre o seguinte: quais as condições que deve apresentar ou deve ter um paciente? Tá ok. Inicialmente, um paciente que procura um tratamento odontológico, seja ele qual for, deve-se haver uma preocupação do profissional que vai fazer o tratamento desse paciente naquela anamnese inicial, naquela conversa inicial e nos exames subsequentes, complementares de um tratamento odontológico comum, em se buscar situações em que possam comprometer aquele bom andamento do tratamento. Então, pacientes diabéticos, pacientes cardiopatas, pacientes tabagistas e etilistas, pacientes idosos, lembrando que o que já foi dito pelo professor Guastaldi, os implantes dentários eles não foram concebidos para pacientes jovens, e sim para aqueles ditos pelo professor Branemark, os inválidos orais, aqueles pacientes que apresentavam sedêntulos ou desdentados totais de maxila e mandíbula. E situações como osteoporose, reposições hormonais pelas mulheres, então são condições de saúde que devem ser abordadas no pré-operatório de qualquer paciente que se submeta a um procedimento cirúrgico, seja na área odontológica ou na área médica. Ainda, o planejamento reverso em implantodontia propriamente dito, e lembrando que implantodontia é uma especialidade da odontologia, que trata da reabilitação através de implantes dentários e próteses sobre implantes de pacientes que apresentam perdas de um dente, 2 ou mais dentes, ou que sejam desdentados totais. Então, todo o tratamento ele deve se iniciar com uma boa anamnese do paciente. Subsequentemente, um exame clínico pormenorizado, buscando todos aqueles fatores que possam ser limitantes no nosso tratamento. Moldagens e obtenção de modelos de estudo, como nós podemos ver aqui nessas duas figuras, nós temos então a obtenção de um modelo de estudo
da maxila, tá ok? Da região, digamos assim, de pré-maxila, que vai de canino a canino, canino de um lado ao canino contralateral, e o enceramento diagnóstico, em que nós retomamos as proporções e as dimensões adequadas dos dentes. E a documentação fotográfica é outro valioso método para que nós possamos, assim que o paciente deixa a nossa clínica, o nosso consultório, que nós possamos rever tudo aquilo que foi conversado baseado na documentação fotográfica. E após todo esse conjunto de exames que nós fizemos, elabora-se um plano de tratamento para o paciente, individualizando-se o tratamento àquele paciente. Então, eu gostaria agora que desse um pouquinho mais de detalhe sobre a necessidade da cirurgia ou não, e principalmente, que é o que o paciente sempre quer saber, a estimativa do tempo de tratamento. Acho que essa é uma resposta bastante importante para o paciente. Tá ok. Apenas para nós concluirmos essa parte inicial do planejamento reverso em implantodontia, exames de imagem são preponderantes e obrigatórios para o tratamento para a reabilitação de pacientes que serão submetidos à instalação de implantes. Então, desde radiografias periapicais, que são aquelas radiografias que parecem uma foto 3x4, radiografias panorâmicas e, atualmente, não tão atual, mas nos últimos anos, a introdução da tomografia computadorizada Cone-Beam para que seja possível um planejamento tridimensional exato e avaliação das condições de tecido ósseo em que esses implantes serão submetidos. Ainda, exames laboratoriais são quando uma anamnese é bem feita e nos direciona para algum tipo de enfermidade ou alteração sistêmica, alguns exames laboratoriais são necessários para a interpretação desse quadro sistêmico que o paciente apresenta. É necessário, eu gostaria que você esclarecesse o que é anamnese. Sempre nós temos que estar pensando no paciente. O paciente tem que sair de qualquer tipo de tratamento com uma clareza total do que vai ser o tratamento. Tá ok. A anamnese nada mais é do que o interrogatório inicial. Então, o paciente, quando ele chega a uma clínica odontológica, ele pode ser feito de algumas formas. Ou nós damos a esse paciente uma ficha em que ele preenche desde seus dados como nome, endereço, idade, peso, ocupação, profissão, até uma análise mais pormenorizada do seu estado de saúde. Então, medicamentos de uso contínuo, cirurgias que ele tenha passado, algum tipo de intercorrência, antecedentes familiares, para funções que esse paciente possa apresentar, se ele apresenta bruxismo, se ele apresenta algum tipo de alteração neurológica, hepática, endócrina, e ele pode ser feito pelo paciente, pelo assistente, ou o mais indicado seria ser conduzido pelo profissional em que vai fazer o interrogatório e vai fazer essa interpretação momentânea, dirigindo essa anamnese, esse interrogatório, buscando-se elucidar condições que possam comprometer o tratamento com implantes dentários. Eu gostaria ainda que você explicasse o significado de bruxismo, que hoje ouve-se falar tanto nisso, mas a gente não sabe. Bruxismo é uma alteração, é uma parafunção que o ser humano pode apresentar, ok? Boa parte da população apresenta, em que há um apertamento e um ranger dos dentes em decorrência de altos níveis de estresse, de ansiedade, distúrbios neurológicos, e esse tipo de, vamos dizer, alteração deve ser identificada no pré-operatório para que o tratamento subsequentemente efetuado com implantes dentários e as próteses sobre implantes, eles sejam controlados, porque um paciente que recebe um implante, uma prótese sobre implante e é bruxista, a
previsibilidade de tratamento num paciente que apresenta uma parafunção dessa forma, ela está comprometida. Muito bem. Em seguida, eu gostaria de passar agora para um outro conceito, que talvez seja o mais importante para que um implante seja fixado na mandíbula ou na maxila e que tenha sucesso para depois a continuação do tratamento e colocação de prótese. Então, o conceito, vamos dizer, primordial é o conceito de osseointegração. Gostaria que você colocasse claramente, sempre pensando no paciente, claramente qual é o conceito de osseointegração e, em seguida, eu recolocarei a questão que abordar as situações mais comuns do tratamento e o tempo de espera para a colocação da prótese. Pois bem, existem inúmeras definições de osseointegração ao longo dessas 4, 5 décadas que nós vivenciamos na implantodontia. Uma que é muito bem aceita pela comunidade científica internacional é aquela estabelecida pelo professor Brånemark e colaboradores em 1985, em que ele diz: osseointegração é a conexão direta, estrutural e funcional entre o osso vivo e organizado e a superfície de um implante submetido à carga funcional ou carga mastigatória. Se nós fizermos um breve histórico, na década de 50, então, houve a descoberta ou a interpretação desse fenômeno da osseointegração pelo professor Brånemark e o seu grupo na Universidade de Gotemburgo, na Suécia. Em 1965, foi feito o primeiro uso clínico em humanos e apenas em 1982, no Congresso de Toronto, é que esse grupo de suecos, liderados pelo professor Brånemark, apresentam à comunidade científica internacional os resultados obtidos de 10 a 15 anos de follow-up ou de acompanhamento de implantes instalados em rebordos alveolares e principalmente edêntulos, mostrando a eficácia, porque havia um questionamento sobre a real eficácia desse tipo de tratamento. Então, em 1982 é um marco histórico para a implantodontia, para essa especialidade, em que é apresentado resultados mostrando que é um tratamento altamente previsível e com sucesso variando de 90% a 100%. Em 1985, a aprovação pela American Dental Association, a ADA, para a utilização nos Estados Unidos dos implantes dentários. Então, como nós dissemos, é um tratamento que apresenta alto índice de previsibilidade e sucesso de 95% a 100% de acordo com esses autores na literatura internacional. Eu gostaria ainda de fazer uma questão ainda em relação à primeira parte. A questão é a seguinte: essa previsibilidade é grande, mas gostaria que você falasse um pouquinho, ligasse isso com as condições do paciente. Pois bem, essa alta previsibilidade, ela se dá quando há uma interpretação das condições sistêmicas que esse paciente apresenta e todo aquele planejamento reverso feito de forma pormenorizada. Então, um tratamento, ele somente será previsível se feito dentro de alguns protocolos, de alguns padrões estabelecidos na literatura internacional para instalação e reposição de dentes, sejam eles unitários, parciais, como nós vamos mostrar a seguir, e principalmente naqueles casos de reabilitação de pacientes totalmente edêntulos, aqueles pacientes que não apresentam nenhum dente na boca, como foi o início da implantodontia e da osseointegração. Muito bem, então em seguida agora eu gostaria que você desse uma visão geral sobre o seguinte aspecto, sobre uma visão geral sobre o tratamento empregando-se em implantes, em que situação está indicado o tratamento com implantes e em seguida potencialidades e limitações, ou vantagens e desvantagens,
sempre pensando que o curso de biomateriais ele tem alguns aspectos, mas um deles é preservar o máximo possível o paciente, tá bem? Então, gostaria que você desse uma visão geral quando está indicado o emprego de implante, nas mais diferentes situações. Conversando então um pouco agora sobre indicações e contraindicações no tratamento com implantes dentários. Quais seriam aqueles pacientes ou quais seriam as indicações para o tratamento com implantes dentários? Então nós temos aqui, como nós podemos observar, reabilitações unitárias, que é a reposição de apenas um dente, seja ele qual for na cavidade oral, tanto da maxila ou maxilar superior ou a mandíbula ou maxilar inferior. Desdentados parciais, aqueles pacientes que têm regiões com ausência de 2, 3 ou 4 dentes. Aqueles pacientes desdentados totais, então ele não apresenta nenhum dente, seja na maxila ou na mandíbula. Ainda a finalidade ortopédica, que ele surge, o professor Branemar, que é um ortopedista, então ele surge da ortopedia essa concepção, e para a reabilitação ortopédica de membros de pacientes e próteses crânio-maxilofaciais, como nós abordaremos a seguir. E é óbvio, se nós temos indicações, nós temos algumas contraindicações ou algumas situações em que nós temos que ter atenção redobrada em relação a esses pacientes. Então, as contraindicações, didaticamente, elas são divididas em contraindicações relativas e contraindicações absolutas, que seriam aquelas em que, de forma alguma, o tratamento com implantes dentários deveria ser empregado. Então, aquelas relativas, paciente que não apresenta volume ósseo, quantidade óssea ou a qualidade óssea suficiente para instalação para que esse implante seja suportado pelos ossos maxilares. Pacientes submetidos à radioterapia, tratamentos de patologia, de câncer e que foram submetidos à radioterapia. Pacientes com quadros de diabetes mellitus descompensados. A diabetes ela não é uma contraindicação absoluta, e sim relativa. Então, o paciente que chega à clínica odontológica com um quadro de diabetes descompensado, ele deve ser compensado anteriormente ao tratamento reabilitador. Aqueles pacientes tabagistas crônicos, é importante salientar para todos, o cigarro é inimigo de qualquer tipo de tratamento e para a saúde das pessoas. Distúrbios parafuncionais, ranger os dentes, o bruxismo, hábitos de morder objetos, esse tipo de hábitos parafuncionais, eles são deletérios e eles não nos ajudam no tratamento reabilitador. E algumas medicações de uso contínuo. Então, o paciente faz reposições para tratamento de osteoporose. Existem alguns alendronatos que devem ser tidos ou na anamnese devem ser elucidados para o paciente de potenciais riscos e complicações no seu tratamento. E aquelas contraindicações absolutas, é óbvio, doenças sistêmicas, então algumas condições de saúde graves, em que o tratamento dentário não é a prioridade para esse paciente. Distúrbios mentais, porque o paciente não conseguirá fazer a manutenção, a preservação do tratamento reabilitador. E é óbvio, alcoolismo e o uso de drogas ilícitas que comprometam a manutenção desse tratamento pelo paciente. Então, aqui apenas elucidando a reabilitação ortopédica de um membro inferior, tá ok? Da perna esquerda, de parte da perna esquerda de um paciente, e reabilitações crânio-maxilofaciais, em que nós temos aqui a primeira figura, a reabilitação de um olho de uma paciente. Na figura do meio, a reabilitação com implantes, instalação de implantes em estruturas ósseas, tá ok? Da região crânio-maxilofacial, para reabilitação posteriormente com próteses bucomaxilofaciais do nariz e orelha. Então, esses pacientes, é óbvio, eles podem ser provenientes de acidentes automobilísticos, de traumas de uma forma geral, de patologias ou de doenças congênitas. Caminhando agora para a cavidade oral, que é o nosso interesse. Então, conversando um pouco sobre reabilitações unitárias. Então, aquele paciente que perdeu, como no exemplo aqui, um incisivo central superior direito, dente 21.
houve uma perda desse dente, a indicação, havia uma fratura, tá ok? Corono-radicular desse dente número 21, a sua exodontia realizada de forma minimamente traumática para preservação do tecido ósseo e a citoarquitetura gengival, a instalação do implante. Só um minutinho, o que é exodontia? Exodontia é a remoção, é a extração do dente em questão. Então, a extração do dente número 11, como pode ser visto nessa figura, superior à direita, a instalação do implante, tá ok? Respeitando-se aquele planejamento reverso que foi feito. Então, ele não é instalado de forma deliberada, ele é instalado numa posição tridimensional compatível com a prótese que ele vai receber posteriormente. Preenchimento dos gaps ou daqueles espaços em que eu instalei o implante, eu extraí um dente, eu instalei um implante e existe um espaço entre a parede do alvéolo, a parede daquele remanescente que eu extraí o dente e a superfície do implante. Então, preenchimento com biomaterial, tá ok? E a instalação de um provisório reabilitando esse paciente num caso unitário. Falando de reabilitação parcial, em que nós podemos reabilitar o paciente com 2, 3 ou 4 dentes. Aqui nós temos um exemplo da mandíbula, reabilitação da ausência de 3 dentes pela instalação de 2 implantes na mandíbula, tá ok? E a realização de uma prótese de 3 elementos com um elemento suspenso, que é dito uma prótese parcial fixa com uma ponte de um elemento. Na maxila, igualmente a mandíbula, respeitando-se limitações anatômicas ou acidentes anatômicos que nós temos, tanto na mandíbula quanto na maxila, a reposição de 4 elementos pela instalação de 3 implantes. E falando um pouco de reabilitação total, aqueles casos em que o paciente ele apresenta-se totalmente edêntulo, tanto na maxila quanto na mandíbula. Se nós formos utilizar nesses pacientes a prótese protocolo na maxila ou na mandíbula, essa prótese protocolo ela se caracteriza na maxila por 4 a 6 implantes distribuídos nesse osso maxilar e uma prótese fixa apoiada sobre esses 4 a 6 implantes. Na mandíbula, alusão feita à maxila, nós instalamos nessa prótese protocolo na mandíbula de 4 a 5 implantes entre os forames mentonianos, que são estruturas nobres da mandíbula. Distribuímos de forma a ocupar essa região entre os forames mentonianos 4 a 5 implantes e instalamos novamente uma prótese fixa, tá ok? Uma prótese dita protocolo, em que ela apresenta uma infraestrutura metálica e um recobrimento com dentes de estoque e resina, podendo ainda apresentar uma infraestrutura metálica com recobrimento em porcelana, em cerâmica, ou infraestrutura em cerâmica e o recobrimento com os dentes e gengiva artificiais em cerâmica. E ainda nós temos uma outra opção para aqueles pacientes. É óbvio, esses tratamentos algumas vezes podem ser onerosos para alguns tipos de pacientes. Então, existem tratamentos como as sobredentaduras ou overdentures, em que são instalados no mínimo 2 implantes e que esses pacientes podem receber uma prótese que vai se encaixar e soltar. Então, essa é uma prótese removível, em que se encaixa e se remove para fazer higienização de 2, 3 ou 4 implantes. E existem alguns tipos de encaixe para esse tipo de prótese. Por que se coloca implante? E aí dá para dividir a situação de overdenture e do outro tratamento, o tratamento mais comum. O implante é colocado sempre como uma estrutura para a distribuição de forças provenientes da mastigação. Eu gostaria que você deixasse bastante claro isso daí, que não é colocado, por mais que tenha um planejamento, mas não é colocado ao acaso na mandíbula ou na maxila. Ele tem que cumprir a sua função. O implante dentário, quando ele surge e ele muda drasticamente as reabilitações
na odontologia. Então, o implante dentário, ele nada mais é do que um parafuso inserido nos ossos, tanto da maxila ou da mandíbula, pensando-se em uma reabilitação com a perda de um dente. Anteriormente ao tratamento com implantes dentários, nós tínhamos algumas opções. Uma prótese removível de apenas um dente, desgastes nos 2 dentes adjacentes a esse espaço edêntulo, tá, okay? Então, comprometendo as estruturas vitais de dentes rígidos para a realização de uma prótese apoiada em 2 dentes e suspensa nessa região do espaço edêntulo. Então, os implantes, eles revolucionaram e são extremamente importantes hoje nas reabilitações da maxila e da mandíbula por serem nada mais do que uma sustentação para a prótese sobre implante que será empregada posteriormente. Bom, como eu estou sempre preocupado com a aplicação do biomaterial, e nesse caso de hoje é implante, eu gostaria que você desse uma visão dos tempos de tratamento. Isso é um desejo de todos os pacientes. Pois bem, classicamente, como descrito na literatura, pacientes que receberam implantes dentários na maxila ou no maxilar superior, classicamente, em torno de 6 meses esses pacientes teriam que esperar para receber as suas próteses. Então, o implante era instalado, era feita uma sutura, tá, ok? Esse implante ele ficava submerso e após 6 meses eram feitos os procedimentos para reabertura, para exposição desse implante à cavidade oral, instalação de cicatrizadores e, daí por diante, iniciando-se a reabilitação da prótese sobre implante na maxila. E, classicamente, na mandíbula, esse tratamento ele é encurtado para 4 meses. E por que isso? Porque o osso da mandíbula é um osso mais denso, mais compacto. Então, havia esse tipo de diferenciação, 6 meses para a maxila e 4 meses para a mandíbula, independentemente do tipo de tratamento com implantes. Com a evolução de técnica cirúrgica, de material dos implantes, com relação a tratamentos de superfície, que nós abordaremos ainda na aula sobre implantes dentários, mas num segundo momento, com a evolução de materiais de prótese sobre implante, esses tratamentos eles foram sendo encurtados. Falaremos também, num momento oportuno, sobre a carga imediata. Mas voltando aos tempos de tratamento. Então, hoje, existem empresas que comercializam implantes com superfícies modificadas, lembrando que o professor Gastaldo disse lá atrás, que todas as interações dos biomateriais, elas ocorrem em sua superfície. Então, existem hoje no mercado superfícies em que nós podemos encurtar esse tempo de tratamento. Então, o paciente ele recebe um implante e após 3, 4, 5, 6 semanas, ele já pode receber a sua prótese. Muito bem. Eu acho que por hoje nós conseguimos, vamos dizer, colocar os aspectos principais sobre o tratamento com implante. Na próxima aula, eu gostaria de abordar a situação das modificações de superfícies, qual a implicação, uma delas o próprio Fernando já disse que uma das implicações é a diminuição do tempo de tratamento e por que é possível fazer esse encurtamento. Isso daí está basicamente relacionado com a interação da superfície tratada, ou superfície modificada do implante. Quero lembrar aqui que implante é o metal titânio, então trata-se a superfície, e como as reações que levam à ósseo-integração ocorrem na superfície do implante, nós então veremos com mais detalhe interação, vamos dizer, da superfície do implante com o tecido vivo. Muito obrigado.